Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Eu sou a irmã Luzia Trindade, e trago a reflexão de hoje de Isaías capítulo 1. Estou muito feliz, estamos dando início a mais uma aventura, porque eu digo que os livros da Bíblia são uma aventura, E nós estamos dando início ao livro de Isaías. Terminamos Cantares, que foi um livro polêmico, E agora estamos dando início a Isaías. E convido você a se juntar conosco e ler um capítulo da Bíblia por dia. É fácil, é rápido. E quando você vê, você já leu a Bíblia inteira, amém? Então, Isaías, ele fala, é um livro assim que Deus deu uma visão a ele, No decorrer dos anos, essas visões foram escritas por ele, Ele passou por 4 reis em Judá, o rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, E o livro de Isaías, você tem que ler ele de uma maneira diferente, ler ele inspirada pelo Espírito Santo, porque Deus falou com Isaías e Deus fala comigo e com você hoje, Fala sobre misericórdia, sobre juízo, sobre justiça, sobre perdão, sobre o exílio e sobre salvação. É um livro, foi escrito 740 anos antes de Cristo. Olha quantas gerações se passaram, Antes de Cristo. Foi escrito para aquele povo que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, para entrar na terra prometida. Ficou no deserto por 40 anos, por desobediência, e entram na terra prometida, conquistam essa terra, Mas depois vai passando geração, e aí o que acontece? Eles vão se desviando, e vem Isaías, um profeta do Senhor, e vai falando aquilo que Deus está colocando, para ele. Então vamos dar início, É um livro tremendo. Isaías capítulo 1, ele fala da nação pecaminosa, ele fala que condena o culto hipócrita, e ele fala do convite à graça e do julgamento e a redenção de Jerusalém. Amém. Então ele começa aqui, visão de Isaías, filho de Amós. Veja bem, visão de Isaías, é uma visão, E como Deus mostrou a ele, vai mostrar a mim e a você também. Filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Oh, aleluias! Muitas vezes a gente fala, Senhor, fala comigo, Aqui, é o Senhor que fala. Ele quer falar com você, ele quer falar comigo, como falou com Isaías. É o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Oh, Jesus, misericórdia. Aí ele vai mostrando aqui como está, essa nação, esse povo escolhido do Senhor, Aí no versículo 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Meu Deus, misericórdia, E aí ele vai relatando como eles estão, Eles vai relatando que eles estão doentes, que eles estão enfermos, Desde a cabeça até a planta do pé, e com feridas. Essas feridas são feridas interiores. Ele fala chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Meu Deus! Olha como a comparação que o Senhor faz. Ele fala que estão com feridas, com contusões e chagas inflamadas. O que é uma chaga inflamada? É uma ferida inflamada não espremida. Você já teve, vamos fazer uma comparação, você já teve assim aquele, na unha, aqui do lado da unha, que você vê aquele pus por baixo e aquilo vai latejando, vai doendo,
e você pega uma agulha até que você consegue furar e sai aquele pus, você espreme, sai aquele pus, pronto, acabou a dor, não é? Acabou a dor, acabou o problema, você passa uma pomadinha, pronto, acabou o problema. Mas enquanto ela está ali, tem uma camadinha de pele por cima, mas embaixo está aquele pus, e aquele pus está inflamado, e aquilo causa dor, causa muitos problemas. Tira a paz, tira o sossego, não é? Tira o sono. Então é isso, assim ele está comparando que o povo de Jerusalém e Judá, a nação que o Senhor escolheu para ele, está assim, né? Corrompida. E aí depois ele coloca aqui, no versículo 10, ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Olha ele falando, né? E aí ele fala no versículo 3: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. E ele diz ali: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eles estavam fazendo aquilo que Deus mandou, trazer incenso, trazer ofertas, né? Fazer holocaustos. Eles estavam fazendo aquilo que Deus ordenou. Mas olha o que ele diz: não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. Quer dizer, é para você fazer aquilo, era para eles fazer, hoje nós não fazemos mais isso, né? Mas hoje nós chegamos diante de Deus, oramos, conversamos diretamente com Deus, mas não adianta eu fazer jejum, eu orar, eu ler a Bíblia, se o meu interior está sujo, se eu estou em pecado, se eu estou fazendo coisas erradas, né? Então não adianta, porque Deus não aceita. Ele diz aqui, ele não aceita, né? A iniquidade, o pecado, ele não, junto com uma coisa solene, junto com algo que agrada a Deus, não é? Então ele vem trazendo aqui para a gente se limpar, para a gente. Geralmente, quando nós colocamos nas orações e quando a gente lê a palavra, geralmente a gente olha para o defeito do outro. Ai, o fulano é assim, o ciclano é assim, o fulano precisa consertar nisso aqui, precisa consertar naquilo ali. Mas hoje o Senhor fala comigo e com você: ei, olha para você. Olha para você, para o teu interior, o que é que você precisa ser transformado, ser transformada. Porque não adianta orar, louvar, adorar, se dentro está com feridas inflamadas. É claro que você vai à igreja, mas deixa o Espírito Santo vir falando com você. Uma vez eu estava na igreja e nós estávamos cantando alegres. Aquele cântico te amo, te amo, te amo, meu Jesus, para sempre, te amo. E a gente estava cantando, a igreja estava fervorosa cantando, quando Jesus falou para mim: ama mesmo? E imediatamente eu disse: claro que amo, Senhor. E ele repetiu: ama mesmo? Quando ele diz ama mesmo, eu já caí em pranto, porque o Espírito Santo nos convence de que muita coisa que na nossa vida só está a beleza, o louvor, mas no interior tem sujeira, tem feridas que precisam ser, né, amolecidas com a palavra do Senhor, precisam ser espremidas pelo Espírito Santo, precisam ser curadas. E o Senhor falava para mim: olha, quantas pessoas alegres, louvando, mas o seu interior estão cheios de feridas. Dizem que me ama com a boca, mas no seu interior não tem o verdadeiro amor. E eu chorei muito aquele dia e comecei, né, a trabalhar o meu interior, deixar Deus me limpar. E é isso que o Senhor nos convida. Olha o que ele fala aqui no versículo 16: lavai-vos,
Purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Muitos dizem, eu não estou fazendo mal, mas quando eu estou desobedecendo a palavra, eu estou fazendo mal, né? E aí ele ainda fala no 17, aprendei, o Senhor está nos convidando a aprender a fazer o bem e atentai à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Quer dizer, não fica olhando só para o seu umbigo, não fica olhando só para você, começa a olhar para o teu irmão e ver no que você pode ajudar, amém? E olha agora o convite à graça. Gente, essa palavra, esses versículos aqui falam muito ao meu coração. Olha o que o Senhor fala no versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Quer dizer, vinde, pois, vamos conversar, vamos refletir, vamos pensar, vinde, vamos arrazoar, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluias! Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É uma promessa. Se você quiser e se você ouvir, porque não depende só de querer, depende também da atitude. A atitude, eu quero, Senhor, derrame em mim isso, Senhor, Espírito Santo de Deus, vem me convencer, vem me mostrar os meus erros, as minhas atitudes que não te agradam. Vem falar comigo, Espírito Santo. O do outro, o defeito do outro eu vejo, mas os meus, se o Espírito Santo não revelar, eu não sou capaz de enxergar. O Espírito Santo precisa me revelar os meus defeitos. Então vamos ler o livro de Isaías, pedindo ao Espírito Santo me revele. Mostra a mim, Espírito Santo, o que precisa mudar na minha vida. A vida do outro precisa mudar? Precisa. Mas eu preciso primeiro mudar a minha, o meu interior, a maneira de ver as coisas, a maneira de fazer as coisas, né? É por isso que eu te convido, vamos ler a palavra, um capítulo por dia, vamos meditar na palavra, porque o Espírito Santo, quando eu estou lendo, ele me convence de pecado. Ele me ajuda a transformar e a mudar a minha vida, amém? E aí ele no 20 ele fala, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. A espada aqui, ele não está falando de espada, mas dos problemas da vida, os problemas do mundo. Isso são espadas, são doenças, são problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas espirituais. Essas são as espadas que vai nos devorar, se não ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus e se não mudarmos a nossa vida. E aí ele vem com o julgamento e a redenção de Jerusalém. E ele diz aqui que ele compara esse povo como uma prostituta, né? Porque a cidade foi infiel com ele, esse povo foi infiel, né? Então ele compara com a prostituta. Ele fala que ela estava cheia de justiça, né? Nela habitava a retidão, mas agora homicidas. E aí ele continua, né? Ele continua, tem ladrões, vocês ficam atrás de suborno, correr atrás de recompensa. Quer dizer, alguma coisa diferente dos nossos dias? Não, a mesma coisa, né? As pessoas são subornadas, vivem correndo atrás de recompensa, ladrão, homicida, enfim, né? Tanta coisa erradas. Mas ele fala que vai restituir os juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel, será redimida. Aleluias! É isso que o Senhor quer, nos redimir, mudar a nossa história, mudar a nossa vida, né? Mas aqueles que não querem, esses serão destruídos. O Senhor é misericórdia, o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça.
O Senhor é justiça. E ele fala aqui, ele termina: o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Vão para o fogo do inferno, se não, obedecerem a palavra do Senhor. Amém? Então vamos ouvir o Senhor, vamos querer, ter uma vida em santidade, uma vida voltada para o Senhor, conhecer a palavra do Senhor e deixar Ele trabalhar no nosso interior. Muitas vezes nós nos achamos que Deus já trabalhou, mas sempre Ele tem mais algo para trabalhar. Lá no fundo tem áreas da nossa vida que foram tão excelentes, estão aí 90%, mas tem áreas que ainda precisa o Senhor espremer, o Senhor trabalhar, Então vamos deixar o Espírito Santo falar conosco, porque ele fala aqui, olha bem o que ele fala: Senhor, é o Senhor quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Às vezes você vai: não, mas eu não estou revoltada contra o Senhor, mas a sua maneira de agir, a sua maneira de fazer as coisas, não dão glória ao Senhor, não dão glória ao Senhor, e o Senhor quer toda a honra e toda a glória para Ele. Nós somos criados para adorar ao Senhor, nós somos criados, à sua semelhança, e nós precisamos de Deus, porque sem Deus nós nos afastamos, e sem Deus nós nada somos, nada podemos, Nós não temos essa vida que o Senhor tem para nós, uma vida em abundância. Ele fala que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. De repente você está passando por muita dificuldade, por muito problema. Deixa Deus falar ao teu coração o que precisa ser mudado. É claro que você não vai conseguir tudo de uma vez, é aos poucos, é por etapa, mas só de você pedir ao Senhor: Senhor, me limpa, me purifica, mostra para mim os meus defeitos para que eu possa mudar. Eu falo para vocês, quando eu vim para Jesus, eu vi os defeitos do meu marido, mas os meus eu não via, para mim eram qualidades, Quando o Espírito Santo começou a me revelar e mostrar que eu era tão errada quanto ele, eu até fiquei brava com Deus quando ele falou isso para mim. Eu disse: Senhor, ele faz tudo de errado e eu não. Mas o Espírito Santo disse: ele faz errado e você sente. Então você é tão errada quanto ele, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão, existe estar fora dos caminhos do Senhor. Uns estão numa área, outros estão em outras. Às vezes a tua não é a minha. A área que você está errando não é a que eu estou errando, Mas tudo é pecado, é estar fora dos propósitos de Deus. E aí eu comecei, Deus vai trabalhando no meu interior, vai tirando, vai me mostrando. Às vezes eu ainda brigo até hoje com o Espírito Santo: fala mais alto, O Senhor falou baixinho e eu acabei errando. Fala mais alto comigo, Senhor. Eu não quero mais estar fora dos propósitos do Senhor. Eu quero ter uma vida contigo. Eu quero ter uma vida que agrada ao Senhor. Eu estou pouco ligando para o mundo. Eu quero uma vida que agrade ao Senhor. Tem coisas que fogem do nosso alcance, que estão ao nosso redor e fogem do nosso alcance. Mas a tua vida, a tua intimidade com Deus é tua. Ninguém pode tocar nisso aí. Ninguém pode mudar isso aí. É você e Deus. E esse relacionamento é que Deus quer. Ele não quer que você veja o defeito dos outros, mas os teus. E trabalhar no teu interior para a mudança. Amém? Fica com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um. E olha bem, São assim palavras tremendas, Isaías, tremendo, e que vai mudar a nossa vida. O que Deus tem falado comigo em Isaías, eu anoto tudo, data, o dia, o versículo, tudo anotado na minha Bíblia. E tem promessas que Deus
falou há 30 anos atrás e que já cumpriram, sabe? Então, e no decorrer desse livro eu vou falando com vocês, mas foi lindo o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer na minha vida e na tua vida, amém? Fica com Deus e que o Senhor te abençoe poderosamente.